A gente volta a falar dos crimes de feminicídio em Minas. Nem mesmo o aumento da pena para esse tipo de crime foi capaz de inibir a ação de homens violentos. Veja isso. De janeiro a outubro deste ano, 118 mulheres morreram em Minas vítimas de feminicídio. A mãe conta que a vida paralisou desde que viu a filha ser assassinada. Isso para mim é uma tortura todos os dias. Eu durmo, acordo com o pensamento na minha filha. Esther Fernandes Gomes tinha 20 anos quando foi morta a tiros pelo ex-namorado Thalisson Alves Martins da Silva, no momento em que saía de casa para ir trabalhar. O crime foi em março de 2020. A mãe viu tudo e tentou salvar a filha. Eu estou viva, mas eu me tornei uma inútil. Na realidade, tem dia que eu sei que Deus me deu um livramento, livrou a minha filha, porque se a minha filha ficasse viva, ela ficaria tetraplégica. Mas se ele tivesse também me matado, ele tinha feito boa coisa, porque ele me deixou aqui para sofrer a morte da minha filha, viver, carregar esse buraco e ainda um dia ver ele sair e refazer a vida dele. A família dele vive bem, vive normal. Quem vive com a dor sou eu, que enterrei a minha filha. 118 mulheres foram vítimas de feminicídio de janeiro a outubro deste ano em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Somente nessa semana, 2 mulheres foram vítimas desse tipo de crime aqui em Belo Horizonte. Kate Manuela da Costa, de 37 anos, foi morta com golpes de facas no meio da rua, no bairro São Marcos. O assassino Marcos Vinícius Lopes, de 30 anos, foi preso em flagrante. Além de matar a ex, ele também feriu o filho dela, um adolescente de 13 anos. No dia seguinte, Adriana Geralda Farias, de 49 anos, foi morta a tiros dentro da casa dela, na comunidade Vila Polônia, no bairro Jardim Leblon. O principal suspeito é o marido, Aldair José Lins, de 50 anos. Segundo a polícia, ele chegou em uma moto vermelha, disparou contra Adriana e depois fugiu. O feminicídio continua acontecendo, mesmo com a punição mais rígida contra quem pratica esse tipo de crime. Em outubro deste ano, foi aprovada a lei que torna feminicídio um crime autônomo e agrava a pena para a maior prevista no Código Penal. A alteração aumentou a pena mínima de 12 para 20 anos, podendo chegar a 40 anos de prisão. A violência, ela é cíclica, né? Nós temos 3 fases do ciclo da violência doméstica. Ela começa com uma tensão, a segunda fase a gente vai para os episódios realmente de violência, e é nesse momento que a gente precisa que a vítima acredite, né, na ajuda da polícia e procure ajuda, procure tomar alguma atitude. Porque caso ela não peça uma medida protetiva nesse momento, a gente passa para uma terceira fase que a gente chama de fase da lua de mel. E aí, nesse momento, o autor se mostra arrependido, ele pede perdão, a vítima acredita, só que a violência, como eu falei, ela é cíclica, então ela volta cada vez mais frequente, cada vez mais severa, e aí a gente culmina num feminicídio. Fernanda, que perdeu a filha, acredita que a punição mais severa poderia ajudar a conter crimes praticados contra a mulher. Cometeu crime, agressão à mulher, para 40 anos era uma agressão a uma mulher, uma tentativa. Agora, o feminicídio tinha que ser prisão perpétua mesmo, porque é injusto tanto com a vítima quanto com a família. A vítima está lá enterrada para sempre. A vítima morreu, ela não volta, os sonhos não voltam. Quantas vítimas, quantos sonhos foram destruídos? Quantos órfãos nós temos? Quantas mães sem suas filhas nós temos? Chega a época de Natal, o que você tem para comemorar se não tem a sua filha? O número de mulheres que buscam amparo na lei contra a violência doméstica cresceu mais de 5% este ano. De janeiro a agosto, Minas Gerais registrou mais de 41 mil pedidos de medidas protetivas, uma média de 170 pedidos de ajuda todos os dias. Em Vespasiano, um homem de 28 anos foi preso depois de descumprir a medida. A vítima conseguiu ajuda por meio da ferramenta virtual Chame Ferida. Ele é um chatbot que as mulheres conseguem ter informações sobre medida protetiva, sobre todas as orientações necessárias. E caso ela não tenha ali a resposta adequada, ela é encaminhada para um policial, uma pessoa que fica 24 horas por dia à disposição dela. A ferramenta foi criada durante a pandemia e atualmente atende a 93 municípios mineiros. A ideia é acolher e orientar mulheres vítimas de violência doméstica em situação de risco. O acesso é simples e pode ser feito
por meio de WhatsApp. A gente precisa cada vez mais de campanhas de conscientização para que as mulheres saibam todos os mecanismos que têm à disposição e realmente que elas entendam que vale a pena pedir a medida protetiva e que, caso haja um descumprimento de medida protetiva, que é necessário acionar a polícia. Às vezes vai ocorrendo diversos descumprimentos, só que a polícia não tem notícia disso. Então, a orientação que a gente faz é, no caso de descumprimento, naquele momento ali, para ligar para a Polícia Militar, ligar para o 190, para efetuar a prisão em flagrante do autor. Caso ela não consiga pedir ajuda naquele momento, para ela procurar uma delegacia de mulheres o mais rápido possível, informar esse descumprimento, para que a gente possa fazer a representação pela prisão preventiva do autor.